Casa Velha de Machado de Assis, capítulo 7. Era na varanda, na manhã seguinte, quando ali cheguei. Dei com Dona Antônia, só, passeando de um para outro lado. A baronesa recolhera-se e os outros tinham saído a cavalo, depois de alguma espera, para que eu os visse. Mas cheguei tarde. Por que é que eu não fui cedo? Não pude. Estive sabendo as más notícias que vieram do sul. Sim? Perguntou ela. Contei-lhe o que havia acerca da rebelião, mas os olhos dela, despidos de curiosidade, vagavam sem ver, e logo que o percebi, parei subitamente. Ela, depois de alguma pausa, então, os rebeldes. Repetiu a palavra, murmurou outras, mas sem poder vinculá-las entre si, nem dar-lhes o calor que só o real interesse possui. Tinha outra rebelião em casa, e para ela a crise doméstica valia mais do que a pública. É natural, pensei comigo, e tratei de ir aos meus papéis. Ao pedir-lhe licença, vi-a olhar para mim, calada, reter-me pelo pulso. Já? Disse finalmente. Vou ao trabalho. Dona Antônia hesitou um pouco, depois resoluta. Ouça-me. Respondi que estava às suas ordens e esperei. Dona Antônia passou a mão pelos olhos, sacudiu a cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma coisa absoluta do impedimento entre o filho e Lalau. Causa absoluta? Sim, murmurou ela. E medo, baixando e erguendo os cílios, como envergonhada. Confesso que a suspeita de que Lalau era filha dela acudiu-me ao espírito, mas varri-a logo por absurda. Adverti que ela a diria antes à própria moça do que a nenhum homem, ainda que padre. Não, não era isso. Mas então, o que era? Tive outra suspeita e pedi-lhe que me dissesse, que me explicasse. Está explicado. Seu marido? Dona Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos. Tinha a cara que era um lacre. Quis ir para dentro, mas recuou. Deu alguns passos até o fim da varanda, voltou e foi sentar-se na cadeira que ficava mais perto, entre duas portas. Apoiou os braços nos joelhos, a cabeça nas mãos, deixou-se estar. Eu, espantado, não achava nada que dissesse, nada, coisa nenhuma. Olhava para o ladrilho à toa. E assim ficamos por um longo trato de tempo. Acordou-nos um moleque, vindo pedir uma chave à senhora, que lhe deu o molho delas, e ficou ainda sentada, mas sem pousar a cabeça nas mãos. A expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação, mas de constrangimento, e pôde ser também de ansiedade. E não fiz logo esse reparo, mas depois, recapitulando as palavras e os gestos. Fosse como fosse, não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião. Caminhei para ela, estendi-lhe as mãos, ela deu-me as suas, e, apertando-lhes, disse-lhe que não devia ter ajuntado à fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias, não devia tê-los levado pelo descuido ao ponto em que estavam, para agora separá-los irremediavelmente. Dona Antônia murmurou algumas palavras de explicação, acanhamento, confiança, esperança, a ideia de casá-la com outro, a de mandar o filho à Europa. As mãos tremiam-lhe um pouco, e talvez, por tê-lo sentido, puxou-as e cruzou os braços. Bem, disse-lhe eu, agora é separá-los. Custa-me muito, porque eu gosto dela, eduquei-a como filha. É urgente separá-los. Aqui é que vossa reverendíssima podia prestar-me um grande obséquio. Não me atrevo a fazer nada, não sei mesmo o que poderia fazer. Vossa reverendíssima, que os estima e creia que me estima também, é que acharia algum arranjo. Meu filho está resolvido a ir por diante, mas a sua intervenção, posso contar com ela? Tem sido excessiva a minha intervenção. Vim receber um obséquio e acho-me no meio de um drama.
Era melhor que me tivesse limitado a recolher papéis. Não diga mais nada, acabou-se. Demais, um padre não se pode apreender do benefício que tentou fazer. A intenção era generosa, mas o que lá vai? Lá vai. Agora é dar-nos remédio. Será tão egoísta que não pode me ajudar? Não tenho outra pessoa. O coronel é um estonteado. E depois, por mim, só não faço nada. Ajude-me. Dona Antônia falava baixinho, com medo de que nos ouvissem. Chegou a levantar-se e ir espiar a uma das portas que davam para a sala. Não julguei mal da preocupação, que era natural. E, quando ela, voltando a mim, parou e interrogou-me de novo. Respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro. A revelação atordoara-me. Aqui desviou os olhos. Não é sangria desatada, acrescentei. Lalau está fora por alguns dias. Pensarei lentamente. Que a ajude? Hei de ser obrigado a isso, agora que a situação mudou. Se não dei causa ao sentimento que os liga, é acerto que o aprovei e estava pronto a santificá-lo. A senhora foi muito imprudente. Confesso que fui. Vai agora desgraçá-los. Dona Antônia fez com a boca um gesto que podia parecer meio sorriso e era tão somente expressão da incredulidade. Traduzido em palavras, quer dizer que não admitia que a separação dos dois pudesse trazer nenhum perpétuo infortúnio. Tendo casado por eleição de acordo dos pais, tendo visto casar assim todas as amigas e as parentas, Dona Antônia mal concebia que houvesse ao pé deste costume algum outro natural e anterior. Cuidava, a princípio, que sua vontade bastava a compor as coisas. Depois, não logrando mais que baralhá-las, cresceu-lhe naturalmente a irritação e, afinal, criou medo. Mas supus sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas. Amanhã ou depois falaremos, disse. Fui dali aos livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca, que me parecera lasciva, desde que a vi pela primeira vez, e disse comigo, olhando para ele: Estás morto, gozaste e descansas, mas eis aqui os frutos podres da incontinência, e são teus próprios filhos que vão tragá-los. Estava irritado, dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me, levantei-me, fui à janela e acabei passando ao longo da sala com os pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes olhavam para mim e talvez comentavam a minha agitação com palavras de remoque, dizendo uns aos outros que eles eram a paz, a vida, e que eu padecia agora as consequências de os haver deixado, para entrar no conflito das coisas. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira. Tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferia as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? Pode ser que não, pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malícia, o coração dela achou na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana, um nada basta para complicar tudo. Meia hora depois ou mais, ouvi rumor do lado de fora, cavalos que chegavam lentamente. Eram os passeadores. Fui à janela. Uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai. A outra, e Sinhazinha, seguiam logo, com o rapaz entre elas. Félix falava a Sinhazinha, e esta ouvia-o olhando para ele, direitamente, sem biocos, como na varanda. Era talvez o cavalo que restituía a rio-grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes. Todo entregue a um acontecimento, subordinei a ele os outros e concluía da familiaridade dos dois que bem podiam vir e amar-se.
Sinhazinha escutava com atenção, cheia de riso, pescoço teso, segurando as rédeas na mão esquerda e dando com a ponta do chicotinho ao de leve na cabeça do cavalo. Reverendíssimo, bradou parando embaixo da janela do coronel. Os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para o escarmento. Já os pajens estavam ali, à porta, com bancos para as moças. Apearam-se todos e subiram. Daí a alguns minutos, Raimundo e Félix entravam-me pela sala, arrastando as esporas. Raimundo, creio que ainda trazia o chicote, não me lembro. Lembra-me que disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma multidão de coisas duras contra Bento Gonçalves, e principalmente contra os ministros, que não prestavam para nada e deviam sair. O melhor de tudo era logo acalmar o imperador. Desse-me 50 homens, 25 que fossem, e se ele em 2 horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, estava pronto a perder a vida e a alma. Uns lesmas. Tudo levantado, tudo sobrelevado ao norte e ao sul. Agora parece que iam mandar tropas, e falava-se no general Andréa para comandá-las. Tudo remendos. Sangue novo é o que se precisava. Parola, muita parola, bufava o coronel. O sobrinho, para aquietá-lo, metia alguma palavra de quando em quando, mas era o mesmo que nada, se não foi pior. Irritado com as interrupções, brandou-lhe que, se o pai fosse vivo, as coisas andariam de outro modo. Aquele não era paz de alma, disse o coronel apontando para o retrato. Fosse ele vivo, não era militar, como sabe, continuou olhando para mim, mas era um homem às direitas. Veja bem aqueles olhos, diga-me se ali não há vida e força de vontade. Um pouco velhacos, é certo, acrescentou galhofamente. Tio Raimundo, suplicou Félix. Velhacos, repito, não digo velhacos para atarantadas, mas para amores. Era um maroto com as mulheres, prosseguiu rindo e esquecendo inteiramente a rebelião. Eu, quando vossa reverendíssima mudar de cara e trouxer outra mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras dele. Veja aqueles olhos, e não imagina como era gamenho, requebrado. Félix saiu nesse ponto e foi sentar-me à escrivaninha. O coronel não continuou o assunto e foi deitar-se. Não me procurou mais até a hora do jantar, naturalmente, porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papéis na cabeça. Maroto com as mulheres, esta palavra retiniu ali por muito tempo. Maroto com as mulheres. Tudo se me afigurava claro e evidente. Este foi o capítulo 7 de Casa Velha, de Machado de Assis. Vai ficar na descrição desse vídeo o link com a playlist com todos os capítulos. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Nós nos vemos nos próximos capítulos. Tchau!